se apresenta aí, Uber, para o nosso pessoal e já faz a nossa pergunta, afinal, que é a patrística aí, faz aquela nossa primeira pergunta para o nosso convidado. Beleza, então boa noite a todos, seja muito bem-vindo, Lucas, fica muito à vontade, o canal é seu. Então a gente quer começar com uma pergunta básica, né? Vai ser básica. O que seria a patrística, né? E quando que essa patrística começa e quando que ela termina? Como que a gente pode fazer esse recorte de quando ela começa e quando termina? E o que seria esse termo patrística? O que ele nos remete? Quando a gente pensa em patrística, já vem na nossa cabeça os pais da igreja, né? Os fundadores da teologia cristã. Mas geralmente no mundo acadêmico a gente divide em patrística e patrologia, tá? Então a patrologia é o estudo da vida e da doutrina e do pensamento dos pais da igreja, e a patrística, ela é o estudo das doutrinas que vão se tornando dogmas fundamentais na história do cristianismo, tá? Então, em meio acadêmico, patrologia é o estudo da vida, da doutrina e do pensamento dos pais da igreja, e a patrística é o estudo da doutrina e o seu desenvolvimento até se tornar um dogma, como a trindade, a união hipostática, a doutrina da salvação, toda a soteriologia, martirologia, antropologia, teontologia. Então, a patrística envolve o pensamento, né? Seria algo intelectual, a história das ideias e das doutrinas que vão se formando em dogma, e a patrologia, a história dos pais da igreja. Isso em meio acadêmico. Mas quando a gente fala de patrística, a patrística é um segmento teológico, né? A patrística, além de ser esse estudo, né, das doutrinas, também é uma disciplina teológica, tá? Então, algumas correntes cristãs têm a patrística como uma disciplina teológica, e a patrística, em terceiro lugar, ela é uma era, né? Como assim? Ela é um período de tempo que envolve a formação do cristianismo, de tudo que você pode pensar, de todas as áreas. Então, a patrística também é uma era, um período de tempo em que o cristianismo se formou, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quem criou essa ideia de patrística no ambiente teológico foi a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela divide a patrística de acordo com os pais da igreja dela, os pais da igreja ocidentais e os pais da igreja orientais que ela reconhece. Então, quando se fala qual é o período da patrística, isso só faz sentido para o meio católico e talvez para o meio protestante que bebe da teologia católica. Ou seja, para os católicos, a patrística, ela aqui no Ocidente, vai do século I ao VI, né? Sendo o último teólogo Isidoro de Sevilha. E em relação ao Oriente, a patrística vai do século I ao VIII, tendo como último expoente reconhecido João Damasceno. Tá? Agora, o que eu sempre falo é para os cristãos orientais, né, para os ortodoxos, os coptas, os assírios, os armênios, os tomazinos, os siríacos. Para os cristãos orientais não existe uma era patrística, no sentido de que uma era específica de formação. A patrística é sempre, né? Se a gente for então perguntar para os cristãos orientais, a patrística é sempre. E tem sempre uma ideia, uma provocação que eu faço, que o protestantismo também tem a sua patrística, no sentido de que tem seus pais da reforma protestante, né? E o movimento evangelical, ele também tem sua patrística. O movimento evangélico tem sua patrística no século XIX e início do XX. Então, a patrística, ela é... A definição dela é a ideia dessa formação original, né, dessa fundação, dos fundamentos, seja da doutrina ou seja dos fundadores dessa doutrina, dessa dogmática. Entendi, muito bem. Ô Wilber, eu queria fazer uma pergunta que estava no final aqui, uma pergunta que eu tinha idealizado, mas antes de fazer essa pergunta, eu preciso fazer uma outra aqui para poder construir esse entendimento.
qual que é a importância, Lucas, da patrística para a gente nos dias de hoje, tá? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque os apóstolos, a gente percebeu nas suas cartas uma grande preocupação com falsas heresias entrando no meio da igreja. Então, a gente pega aí, eu sempre falo isso nos estudos, a gente tem 27 cartas no Novo Testamento, e 26 deles ali alertam para heresias entrando no meio do corpo de Cristo. Então, existe um combate ali com falsas doutrinas. Olha, nós estamos no século 21, né? Mais de 2.000 anos de história. Quantas heresias não se levantaram, não se levantam e ainda se levantarão contra a Igreja de Cristo? Então, qual a importância da patrística dentro desse contexto? Porque nós sabemos que a patrística ela moldou uma ideia do seu século, dos séculos, e também moldou o pensamento cristão. Então, qual a importância da patrística dentro desse contexto de heresias? E depois eu quero fazer uma outra formulação em cima disso. A patrística, os pais da igreja vão ser aqueles que vão combater as heresias que a gente considera mais universais, né? E os pais da igreja, eles vão, a partir da lógica, da filosofia, do pensamento do seu tempo, elaborar melhor essa defesa de uma forma que não está no Novo Testamento defendido, né? Então, por exemplo, o Novo Testamento, no princípio, era o verbo está com Deus, o verbo era Deus. Tá, João. Mas alguém pode dizer que é um Deus menor, né? Do que alguém pode pegar o Evangelho de João, capítulo 1, e interpretar o Logos como um ser intermediário. Alguém pode pegar, então, essa ideia de Logos sendo Deus e comparar isso a uma dupla divindade, né? 2 deuses ou 3 deuses, dependendo daqueles que associam ao Espírito Santo. Então, o que os pais da igreja vão fazer? Vão pegar esse material neotestamentário e defender a fé diante de heresias judaizantes, de heresias gnósticas, de heresias adocionistas, de heresias subordinacionistas. Então, todo o fundamento que a gente tem da teontologia, que a gente pode dizer assim, ou seja, a doutrina de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todo o fundamento foi formado na época patrística. E hoje, todas as heresias que parece que eles combateram no passado, por causa da internet, todas elas voltaram. Então, já tem a igreja ariana de novo aí, já tem gente se dizendo gnóstico no século XXI. Existe muito adocionismo sendo pregado disfarçadamente na igreja, principalmente através de louvores e de músicas mais adocionistas. De outro modo, há também muitos modalistas, o modalismo sendo pregado sem querer e o modalismo sendo pregado propositalmente por grandes ministérios, assim. Então, fora as heresias criadas a partir do século XX, né? Com a inserção e ascensão do neopentecostalismo no mundo. Então, a patrística ela é um dos fundamentos para quem estuda teologia, tá? A patrística é um dos fundamentos para quem estuda doutrina. A patrística é o fundamento para que você conheça melhor, né, toda a teologia que envolve a figura, por exemplo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, protestantes, desenvolvemos outros tópicos em cima da patrística. Nós desenvolvemos principalmente a soteriologia e a eclesiologia a partir da Reforma Protestante, né? Mas, no restante, né, a gente pegou tudo da patrística. Então, todos os reformadores protestantes, nas suas obras teológicas, nas suas cartas, nas suas polêmicas e disputas com outros teólogos romanistas, citavam a patrística e usavam a patrística. Então, a patrística e a patrologia são fundamentos da nossa fé. Então, nesse ponto, né, se você é teólogo, se você estuda teologia, é obrigatório, né? Você não tem como pular. E do outro lado, para quem é só um cristão, não está fazendo teologia, só uma pessoa de fé da igreja, a patrística é fonte de edificação, porque são aqueles homens que morreram pelo evangelho, que morreram pela verdadeira doutrina, grandes pastores, grandes missionários também, que plantaram igrejas, que pastorearam igrejas, que lutaram pela fé numa época de severa perseguição,
ou em épocas de extrema transformação e brigas teológicas. Então, são fundamentos de verdade, de firmeza, de fé, são fundamentos de vida com Deus também. Então, são exemplos. Então, a patrística, ela precisa, né, ser trabalhada no nosso meio, que o meio evangélico ele despreza, né, a história da igreja, ele despreza tudo isso, e é por isso que está essa confusão toda, essa crise de identidade, essas coisas absurdas pós-modernas acontecendo nas igrejas do Brasil, por exemplo.